Hoje é 8 de maio, hoje tinha de Santarém. Entendi, Marco. Então é isso. Marli, escrever. Oi. Alô? Certo. Que é acordo, que é instruir, né? Sempre sim, assunto. Certo. Certo. Boa noite. Nós estamos conversando pelo microfone. Paulo Dutra. Tudo certo aí com vocês? Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos começar então a nossa vídeo, né? A gente está aqui com o pessoal de Canoas, não é isso? Com o Paulo de Canoas. Temos também aqui a professora Cristiane e a professora Caroline, né? Que são as professoras tutoras virtuais que me acompanham nessa jornada já há muito tempo e são responsáveis pela interação com vocês na plataforma juntamente comigo, né? Então, vou passar a palavra para a professora Cristiane, que vai fazer uma introdução e depois a gente volta para falar sobre a segunda tarefa avaliativa, que é o tema dessa nossa videoconferência. A professora Carol vai ficar no teclado ali, né, respondendo as perguntas digitadas, né, Carol? E eu vou respondendo aqui também pelo microfone, mas aquilo que passar, que eu não conseguir responder, a Carol vai me dar uma força para ir ajudando. Ok, pessoal? Cris. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui hoje, então, fazendo essa segunda videoconferência, né, da disciplina de pesquisa em administração, para tentar esclarecer com vocês os pontos que vocês vão entregar na segunda avaliação, na avaliação 2, que está ativa lá na NET Aula. A gente gostaria de esclarecer que agora, na avaliação 2, é necessário vocês desenvolverem o referencial teórico e a metodologia do trabalho de pesquisa. Certo? E também é bom informar, né, Cris, que vocês agora começam a fazer, então, as correções da segunda postagem da primeira tarefa avaliativa, não é isso? Sim. Como é que isso vai funcionar? Explica para o pessoal. Nesse momento agora, nós estamos fazendo, os tutores virtuais, a gente está fazendo a correção do arquivo que vocês postaram, do segundo arquivo que vocês postaram na avaliação 1. Mas, nesse período de 20 dias que nós vamos estar procedendo com a correção, vocês não precisam ficar parados, vocês podem já mexer no referencial teórico, verificar os autores que vocês querem trabalhar, que vocês vão precisar pesquisar para colocar lá dentro, os conceitos de vocês. Então, nesses 20 dias, vocês coloquem a mão na massa e continuem a trabalhar, a buscar material, a construir o arquivo de vocês, que vai ser entregue na avaliação 2. Porque o tempo do semestre é curto, passa muito rápido, né? E quando a gente vê, já está na hora de postar o arquivo de novo. Só para reforçar, pessoal, a postagem da avaliação 2 se inicia no dia 20 de maio e encerra no dia 30 de maio.
Então é essencial que vocês comecem já a desenvolver e postar dúvidas de vocês nos fóruns para que a gente possa orientá-los da melhor forma, o mais rápido possível, para vocês conseguirem desenvolver corretamente, certo? Complementando, então, o que as professoras Cris e Carol falaram, né? As gurias agora começam, então, a correção da segunda postagem da primeira tarefa avaliativa e vocês vão receber, então, o parecer final e a nota final dessa primeira tarefa, que vale 5 pontos, correto? Então, em relação à primeira tarefa avaliativa, já não se tem mais o que fazer, né? O que não significa que vocês não façam ajustes solicitados também para a segunda tarefa avaliativa. Por quê? Porque todo o trabalho ele é amarrado, né, Cris? Então, se ele não estiver bem amarradinho, vai repercutir lá no referencial teórico, né? Uma grande observação que a gente já faz agora, e a gente agora já tem algumas turmas fechadas para correção e a gente já está abrindo, já está olhando o que aconteceu, é assim, é muito importante a construção correta dos objetivos específicos. E isso a gente nota ainda que surge ainda dúvidas quanto a essa construção, né? Por quê? Porque os objetivos específicos, eles vão ser utilizados lá no teu referencial teórico para construir os subcapítulos, os objetivos específicos conceituais, né? Você vai usar lá para ser o subtítulo do teu referencial teórico. E também a parte da metodologia, tu já tem que pensar o que tu vai fazer em relação aos objetivos específicos práticos que tu colocou lá, como é que tu vai desenvolver a metodologia para responder esses objetivos específicos práticos mais tarde. Então, a construção dos objetivos específicos que foi feita na avaliação 1 é muito importante ser feita correta, porque senão depois, no momento de construir o referencial teórico, você não consegue atingir corretamente o que é necessário desenvolver. Porque daí lá o objetivo específico da primeira parte não foi construído correto. Uma outra coisa que a gente gostaria também de chamar bastante a atenção, né, e que tem surgido algumas dúvidas, tá? É que as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela rege não só a estrutura e a formatação do trabalho em termos gráficos, como ela rege também o tipo de letra, o tamanho da letra, a forma da citação, se ela é uma citação direta, se ela é uma citação indireta, como que você constrói os parágrafos, qual é o espaçamento entre as linhas, né? Então, ela é um complexo de normas, tá? O que tem surgido de dúvidas para nós? Em relação à estrutura. A gente chegou a colocar um template na plataforma para o pessoal se guiar ali. E a gente recebeu vários trabalhos que eles não tiraram as linhas do template, por exemplo. Né? Não tiveram as linhas. A gente só colocou aquelas linhas ali para mostrar que era texto. E tem do lado o balãozinho explicando o que vai e o quê. Outra coisa que é importante ressaltar é que as normas da ABNT, elas são normas para trabalhos científicos. E trabalhos científicos são paper, são artigos científicos, são teses de doutorado, são dissertações de mestrado, são monografias. Então, para cada trabalho científico, existe uma formatação. A base, em termos de citação, em termos de margem, em termos de tipo de letra, vale para todos, mas cada trabalho tem uma formatação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós, na nossa disciplina, estamos desenvolvendo um projeto de pesquisa, que é um projeto que depois vai se tornar lá em TCC, na próxima disciplina, um artigo científico. Isso está explicado em todo o material didático da disciplina, está explicado nas orientações gerais que a gente tem lá postado na plataforma, né? Então, o pessoal, para cada trabalho científico, existem as especificidades, tá? O template que a gente colocou lá é um template que é para vocês se orientarem e saberem o que vai o que vai aonde e como, né? O que não significa dizer que o cara vai baixar o template e fazer o copia-cola. Ele tem que formatar. A formatação também faz parte da construção do trabalho científico. Isso é exigido em qualquer instituição de ensino de nível superior, né? Inclusive nos cursos tecnológicos e nos cursos técnicos. Então, é uma coisa que faz parte do processo de construção do trabalho, tá? A nossa intenção de colocar esse arquivo foi para vocês visualizarem a estrutura que era necessário montar para entregar esse trabalho. Né? E o que é para colocar em cada capítulo e subcapítulo do trabalho. Não para pegar e já usar aquilo ali como uma formatação, né, já para finalizar o trabalho. Ele precisa ser formatado conforme as normas da ABNT. Conforme as normas da ABNT, porém,
para projeto de pesquisa. Ou seja, segundo a estrutura que está lá, né? Então, não tem como errar isso, né? A estrutura já está lá. O que eu tenho que fazer? Ajustar as margens, ajustar as linhas, não é isso? Ver qual é o tipo de letra que eu estou usando, se o corpo da letra está coerente. Geralmente se usa Times corpo 12 para escrever texto, né? Se o espaçamento entre as linhas lá de um e-mail, está tudo correto. É nesse sentido que a gente fala. Se a citação é direta, tem que colocar lá entre aspas. Se ela tem mais de 3 linhas, ela tem que ser recuada abaixo do texto, ali no meiozinho da página, né? Se ela é uma citação indireta, ou seja, com as próprias palavras do aluno, ele tem que colocar conforme o autor fulano de tal, e depois no final, entre parênteses, o nome do autor e o ano da publicação. Quer dizer, são várias normazinhas, né, que a gente vai adaptando e que é passível de ser trabalhada no projeto de pesquisa. Não, eu me guiei pelo manual que estava disponível ali, manual de normas da ABNT. Eu peguei ele e depois dele foi feito o meu trabalho. Exatamente. O manual das normas da ABNT, ele é geral para todos os trabalhos científicos. Para projeto de pesquisa, a gente tem lá tema, delimitação do tema, problema, né? Exatamente. Mas a gente tirou a estrutura do projeto do manual. Só que, como é um projeto de pesquisa, a gente trabalha as especificidades do projeto de pesquisa. Percebe? Por exemplo, Tá, mas assim, ó, isso. Quando tu vai desenvolver a justificativa, por exemplo, que tu tem que colocar fontes, a norma da BNT te diz, para citação direta é assim, para citação indireta é assim, tarará, exatamente. Então, né, isso é necessário fazer em todo o trabalho. Como eu te disse, o manual das normas da BNT, ele rege todos os trabalhos científicos, todos. Então, a gente nunca vai contra o manual da BNT. Porém, a gente pega o manual da BNT e adapta as especificidades do projeto, que é aquela estrutura que a gente colocou lá. Ponto. Não tem como errar isso aí. Certo? Isso é tranquilaço, tá, gente? Assim, ó, por decisão do corpo docente do curso de administração e do núcleo docente estruturante, juntamente com a coordenação de ensino do EAD e com a coordenação de ensino do curso, foi definido que a cada semestre o tema central, ou o assunto central, ele é modificado, tá? Isso foi definido em 2015, 2, e iniciou-se em 2016, 2, tá? De 2016, 1. O primeiro tema foi sustentabilidade, o segundo foi empreendedorismo, desse semestre marketing. Né? O próximo a gente não sabe ainda, porque é só durante o período de recesso em julho que o corpo docente e o núcleo docente estruturante que vão definir. Por que que a gente define os temas por semestre? Por 2 motivos. O primeiro motivo é porque todos os temas definidos para os semestres são temas de abrangência do curso de graduação. Então, são temas que vão trabalhar com o curso de graduação, as disciplinas, a área de conhecimento do curso de graduação de vocês, que é a administração. Segundo, porque a gente precisa seguir linhas de pesquisa. A gente não pode fazer a moda migalão. Mesmo que o aluno tenha interesse em qualquer outra área, cada instituição de ensino tem determinadas linhas de pesquisa. E essas linhas de pesquisa estão sendo construídas com os trabalhos de artigo científico e TCC. Né? Então, a gente segue aquilo que foi determinado pela coordenação, né? E a coordenação determinou assim. Então, a cada semestre, a gente altera o assunto do semestre. Bom, então eu vou começar. Mais alguma coisa, Cris? No microfone. Eu acho que tem que reforçar agora a construção do referencial teórico. Assim, ó, a primeira etapa ela vale 5 pontos, tá? Todo mundo que fez a segunda postagem da primeira tarefa avaliativa pode tirar os 5 pontos. Aquela nota que vocês receberam é uma nota simbólica, ela não é uma nota que vale, entende? Uhum. Igual. Aí sinto muito, não tenho o que fazer.
Não. Ela pode mexer, arrumar o trabalho e tal, mas ela vai receber a orientação, a nota simbólica, somente para... Porque assim, ó, nosso trabalho de projeto de pesquisa e TCC, é isso que as pessoas têm que entender, é uma disciplina. E como uma disciplina, ela tem avaliações. Nas outras disciplinas, vocês têm avaliações para o conteúdo dos livros. Nós temos as avaliações para o desenvolvimento do projeto de pesquisa. Entenderam? A média é 6. A média é 6. Tá? Então, assim, ó, dificilmente ocorre de não conseguir passar. Até porque, com a publicação do livro, das videoaulas, etc., a média e o nível dos trabalhos melhorou muito. Eu me lembro, assim, ó, no semestre passado, ter uma grande maioria de 1 e 1,5 na primeira postagem, e agora a gente tem uma minoria de 1. Né? A grande maioria tirou de 2,5 a 3. Então, isso, quer dizer, já garantiu quase 50% da... Claro que se fizer uma alteração muito horrorosa e piorar muito o trabalho, buenas, aí não tem o que a gente fazer. Né? A nota não vai... Tu entregou a segunda avaliação ali, 2, não vai ser alterada. A nota que tu tirou, ok. Mas o teu trabalho na avaliação 2 depende da construção correta. Então, tu vai receber, tu vai olhar ali, o meu objetivo específico, que eu falei que tem relação direta com o teórico, eu vou ter que arrumar. Ela apontou lá para mim que não está correto. Porque se eu não arrumar, eu não vou construir corretamente o meu referencial teórico. Até porque, assim, ó, o que acontece? Né? O que acontece? Não, o projeto de pesquisa, ele não é um projeto fechado, ele é um projeto em construção. Então, a gente vai fazer, por exemplo, se eu percebi que a tua justificativa, ou a Cris percebeu, ou a Carol, que a tua justificativa ficou pior do que estava, a gente vai fazer uma indicação ali, sabe? Tipo, ó, a tua justificativa não ficou legal, a da primeira postagem estava melhor. Só que na segunda, a gente não vai atribuir nota para isso. Entende? Porque ele é um trabalho em construção, sempre. Né? Da mesma forma como acontece no presencial, que você toda semana entrega, aí chega lá antes de defender na banca, por exemplo, no nosso caso nós não temos, chega lá antes de defender na banca, o orientador vai ler o trabalho inteiro e vai perceber que tem pontas soltas e vai pedir para tu reestruturar ou reorganizar determinadas coisas, vai mudar capítulo de lugar. Isso faz parte porque ele é um processo em construção. Só para responder ali, ó, eles estão pedindo para quando fizer a pergunta, fazer no microfone, tá, gente? A gente vai fazer isso, tá? De qualquer forma, a videoaula vai ficar gravada, tá, gente? Alguém me perguntou ali, ó, se vai seguir o mesmo trabalho em TCC. Sim, né? Por isso nós estamos agora fazendo o projeto de pesquisa, para lá em TCC, na disciplina de TCC, vocês poderem desenvolver o texto final do artigo científico. Lembrem que o nosso trabalho de conclusão aqui é um artigo científico, não é uma monografia, não é uma dissertação, não é uma tese, é um artigo científico. Então, a gente está fazendo o projeto já direcionado para que vocês, quando chegarem lá na outra disciplina de TCC, possam terminar de desenvolver o artigo científico e dar a sua redação final. E essa disciplina é regida pela professora Rosângela e pela professora Valesca, né? Sim, o aluno que reprovar tem que começar do zero, né? E reforçando aquilo que a Carol escreveu ali, né? Então, é importante. Gente, bom, gurias, alguma coisa a mais? Posso começar a explicação do referencial teórico? Tá? Então, assim, essa nossa videoconferência, a gente quis tirar essas dúvidas no início. Carol, tu vai dando uma assessoria aí? Cris, se tu puder, tá? Porque é muito rápido, às vezes eu não consigo falar e escrever e responder todo mundo. Bom, o que acontece, né? Respondendo só essa primeira pergunta ali, tá, Carol? O artigo científico que temos que fazer, se não é para aplicar na empresa, qual é a finalidade? Você se formar no curso de graduação como mandam as normas da comunidade científica. Essa é a finalidade. Né? Se ele for um artigo científico que vale a pena que a empresa absorva, beleza. Né? Mas o artigo científico tem como finalidade promover o ensino acadêmico, a construção do ensino acadêmico, ou seja, formalizar aquilo que você aprendeu ao longo dos 4 anos que você esteve aqui.
né? Esse é o objetivo. É uma publicação científica que, inclusive, a gente está levando para as revistas científicas. Os melhores artigos científicos são publicados nas revistas científicas, né? A coordenação do curso está se encarregando de fazer isso. E vocês têm isso como currículo, porque vocês se formam já com publicações, né? Então, esse é o objetivo da gente fazer o artigo científico, tá? Buenas, o que vai rolar, então, na segunda tarefa avaliativa? Nós vamos construir 2 capítulos. O primeiro capítulo se chama Desenvolvimento ou Referencial Teórico. O que é o capítulo do desenvolvimento ou do referencial teórico? É o capítulo onde você vai consolidar os teus objetivos teóricos. Se vocês leram lá o livro da disciplina, entre as páginas 28 e 31, acredito eu que seja, né? Tem explicado lá que os objetivos específicos, eles são divididos em 2 tipos de objetivo. Os objetivos conceituais e os objetivos práticos. Esses objetivos específicos, eles são extraídos das palavrinhas-chave, né, do teu problema de pesquisa. Inclusive, tem lá no livro o exemplo de como é que monta isso. O que vai para o referencial teórico? Os objetivos conceituais. Então, a maioria de vocês colocou lá, entender o conceito de marketing. Esse é um objetivo conceitual. Esse vai para o referencial teórico. Entender as estratégias de marketing digital. Esse é um objetivo teórico. Então, esse vai para o referencial teórico. Então, todos os objetivos que são teóricos ou conceituais vão ser os subcapítulos do teu referencial teórico. Certo? Então, vamos supor que lá você tem 5 objetivos específicos. Desses 5 objetivos específicos, 3 são práticos e 2 são teóricos, esses 2 teóricos vão para o referencial teórico. Os outros não, os outros vão nortear a tua pesquisa de campo, que são os objetivos práticos. Tá? Ah, professora, mas eu tenho nos meus objetivos específicos descrever a empresa estudada. Descrever a empresa estudada, ela pode ser trabalhada já no referencial teórico, se vocês abrirem o subitem, porque isso depende de documento. Vocês podem acessar a documentação da empresa. Se você é a empresa que você trabalha, por exemplo, você tem acesso a essas informações, você pode adiantar. Mas isso não é teórico, isso é prático. Como não depende de pesquisa de campo, depende simplesmente de uma consulta documental, beleza, pode adiantar. Mas não é necessário neste momento adiantar. Ok? O que a gente quer que vocês façam agora são os objetivos conceituais. Aqueles que são trabalhados a partir de autores. Tá? Aí entra aquela pergunta que estava todo mundo fazendo lá no fórum. O que é fonte secundária? O que é fonte secundária? Que eu coloquei nas orientações. Gente, a justificativa, ela trabalha com a justificativa da importância da pesquisa, não do conceito. O conceito a gente já sabe. O conceito, se o conceito de marketing não fosse importante, a gente não estudava o conceito de marketing. Né? Então, o conceito a gente já sabe. O que vai na justificativa? Vai a resposta do porquê a minha pesquisa é importante, porquê que a minha pesquisa é relevante. E isso eu tenho que sustentar com dados e informações. A partir do quê? De documentos, entrevistas, reportagens, não é isso? Sites que me digam a respeito disso. O pessoal fez a justificativa voltada para marketing é importante, porque, gente, não. Né? Agora, no referencial teórico, é que sim. É que sim, certo? Então, se a gente colocou lá conceito de marketing, a gente pode pegar e extrair esses pedacinhos de lá e jogar para o referencial teórico organizadamente. Mas a justificativa, ela visa explicar por que a tua pesquisa é importante. Ah, eu quero estudar a aplicação do marketing de varejo numa loja calçadista de Novo Hamburgo. Beleza? Mas eu não vou justificar na minha justificativa o marketing de varejo. Eu vou justificar por que é importante aplicar as estratégias de marketing de varejo no setor calçadista de Novo Hamburgo. Como é que eu vou fazer isso? O setor calçadista tem decaído muito, né? Segundo a reportagem do jornal O Globo, né? O setor foi reduzido em 40%, não é isso? Aqui em Novo Hamburgo as exportações caíram em 30%, conforme o site da prefeitura ou do CDL, né? etc, etc. E o marketing de varejo é um recurso que pode auxiliar na ampliação dessas vendas.
Isso é uma justificativa. A minha pesquisa é importante porque eu vou entender como é que funciona, né, as estratégias e vou, com isso, poder colaborar para a comunidade acadêmica e científica, né, da região, através da instituição de ensino, né, com estratégias que possam ser aplicadas ao marketing, ao setor calçadista, ampliando assim as suas vendas, etc. Certo? Tá, peraí, deixa eu te dar o microfone. Sobre as fontes secundárias, tá? Isso, eu achei um artigo, só que eu tentei achar alguma coisa tipo do ano passado, desse ano, mas eu achei só de 2015. Tem algum prazo? Tem que ser artigos dos últimos 5 anos, alguma coisa assim. Geralmente a gente aconselha, tá, que os artigos e reportagens sejam dos últimos, reportagem, entrevista, essas coisas, o mais recente possível, porque daí tu está com a coisa atualizada. Artigo dos últimos 5 anos, científico. Artigo técnico, o mais recente possível. Qual é a diferença entre artigo técnico e artigo científico? Artigo técnico são aqueles publicados nas revistas de setor. Né? Então, por exemplo, tem uma revista do setor calçadista, tem artigos técnicos lá falando sobre inovações, tecnologia, tarará, aquilo é um artigo técnico. Tipo, o site do Sebrae é um artigo técnico, entende? É um site técnico, enfim, por aí vai, tá? Então, isso são fontes secundárias. O que são as fontes primárias? São as fontes onde houve uma pesquisa de campo, ou seja, os autores, tá? Que é o que vocês vão usar agora para refazer o referencial teórico, né? E o que vocês vão ser depois que fizerem a pesquisa de campo de vocês. Porque vocês vão ser autores primários da pesquisa de vocês. Sobre os autores primários, tá? Eu peguei, digamos, dos últimos eu peguei 3 livros. Para fazer essa segunda parte, eu posso acrescentar mais livros ou eu tenho que ficar naqueles 3? Você já fez o referencial teórico? Mas aí é que tá. Na justificativa não vai livro. E na justificativa não necessariamente tem que ser 3 fontes. Mas esse é o nó. Esse é o nó. Esses 3 livros que tu usaste na tua justificativa não deveriam estar lá. Eles deveriam estar no referencial teórico. Não, tudo bem, a gente considerou, mas não deveria, entende? A gente considerou certo, entende? Mas não deveria, é isso que eu estou explicando, entende? Por quê? Porque tu está esgotando coisas que tu... Exatamente, tu está atirando mais bala do que... Tu tem mais bala para atirar, tu entendeu o que eu quero dizer? Tu está gastando as tuas balas num chimango só, é isso que eu quero dizer. Tipo assim... Por isso que a gente reforçou, usem fontes secundárias, que é para vocês não gastarem lá, porque depois vocês vão ter que escrever no referencial teórico, vai ficar repetitivo, entende? Vai ficar repetitivo. O trabalho é todo amarrado, entende? Mas tudo bem, a gente não descontou ponto por causa disso, mas a gente alertou que, né, na justificativa deveria ter sido feito assim, sem utilização de conceitos, entende? Na minha, no caso, teve que estava certo, mas precisaria de complementação de fontes secundárias, que são essas que eu estou te dizendo. Aí depois eu complementei com Beleza. as fontes, mas eu não excluí aquilo que eu Não, mas não tem feito. problema. Não Tu está tem entendendo? problema. Agora, por exemplo, para a segunda postagem, se tu vê que tu vai usar alguma coisa de lá, entende? Tu extrai os conceitos de lá, ou escreve com as tuas palavras, ou retira de lá do texto, aí faz o ajuste necessário. Tá entendendo? Ok. Isso aí não é problema. Bom, então, mais alto do que eu estou falando eu não consigo, gente. Eu estou gritando aqui, né? Tá. Não, deixa eu só concluir, então, o referencial teórico, eu já passo para as perguntas, tá? Então, o referencial teórico, ele é feito a partir dos objetivos específicos conceituais, correto, Cris? E ele necessariamente, obrigatoriamente, tem que usar 3 livros, no mínimo. Ou seja, menos que 3 livros não rola, tá? Tem que ser de 3 para cima. E tentar buscar os autores mais recentes ou edição de autores clássicos, como acontece, por exemplo, com Kotler, que é um autor mega antigo, mas a edição mais recente dos livros dele. Claro que tem autores que são bárbaros e que são clássicos e que não tem reedição de livro. A gente entende isso.
Mas a gente procura sempre trabalhar com os livros dos últimos 5, 6 anos, porque daí o conceito fica mais atual. Beleza? Esse é o referencial teórico. Alguém tem mais alguma dúvida sobre referencial teórico? Lá, Carol, tu está respondendo? O pessoal está entendendo? Tá. O problema é o pessoal lá do... Tá. Bom, aqui, alguma pergunta sobre referencial teórico? Sim. Outra coisa que eu quero alertar, Cris, aí eu vou, né, me ajudem, gurias, tá, Carol? Assim, ó, postem perguntas no fórum de dúvidas, tá? A gente recebeu algumas solicitações pedindo que a gente... E a gente sempre está respondendo, a gente não deixa de responder, entende? É claro que a gente não pode formatar o trabalho pelo aluno, a gente não pode... Eu chego às vezes a ponto de colocar assim, ó, o correto e aí coloco o texto correto ali do objetivo, coloca, sabe? Procuro fazer isso. Mas a construção do trabalho é do aluno, porque o trabalho é do aluno, não é meu, né? Eu sou doutora, eu já fiz isso, né? Se eu for fazer para cada um de vocês, o trabalho vai deixar de ser de vocês, vai ser meu. Então a nota que vai ganhar sou eu daí, né? É uma construção de vocês. A gente entende que existe dificuldade, etc. A gente tem alunos, por exemplo, que a gente percebe claramente que teve dificuldades assim na construção, porque não leu o material, porque não postou dúvidas no fórum, né? E aí... Aqui, ó, Carol. Pessoal, preferencialmente não postar o arquivo e sim as suas dúvidas pontuais, para que a gente possa otimizar isso. Porque a orientação já vai ser realizada quando vocês forem postar lá na avaliação. Então, assim, preferencialmente poste suas dúvidas pontualmente, assim. O que a Carol quer dizer, né? A Carol quer dizer o seguinte, que às vezes o pessoal coloca o trabalho inteiro como anexo no arquivo. Gente, o fórum é para a gente responder as dúvidas, não é para a gente orientar texto. A orientação do texto completo vai na postagem 1 de cada tarefa. Por isso vocês têm direito a 2 postagens para cada tarefa avaliativa. Porque na primeira a gente orienta e na segunda vocês recebem a avaliação final da tarefa. No fórum, né, a gente vai orientar, por exemplo, vamos supor que... Como é teu nome? A Gabriela tem uma dúvida sobre a construção do objetivo específico. Ou a construção do objetivo geral. Aí eu vou dizer assim, Gabriela, como é que estava lá o teu problema de pesquisa? Aí a Gabriela, meu problema de pesquisa estava assim. Eu falei, não, bom, então o teu objetivo geral vai ser assim, certo? Tem o pessoal que posta o trabalho inteiro lá, anexado. A gente não tem como fazer a análise de todos os trabalhos no fórum. A gente vai fazer essa análise lá na primeira postagem de cada tarefa. Ali sim a gente vai ler o trabalho inteiro, colocar balãozinho por balãozinho, corrigir português, ajeitar e etc. Até porque a estrutura do fórum nem permite isso. Como é muitos alunos postando, daqui a pouco o que eu te respondi vai ficar perdido lá embaixo. E na hora que eu for corrigir o teu trabalho, você vai me dizer, mas lá naquela postagem tal, você me disse tal coisa. E eu não vou ter como resgatar, porque vai ter muitas informações, muitos alunos depois disso. Tendo o arquivo, uma correção que a gente faz na primeira correção, está tudo ali o que a gente apontou para vocês. Se vocês vierem a nos questionar, a gente vai enxergar e saber o que a gente apontou, porque tem um arquivo ali dos nossos apontamentos, né? Outra coisa só, os alunos do Polo de Torres estão relatando que no fórum as dúvidas, as respostas não são claras. Então eu gostaria que o pessoal do Polo de Torres encaminhasse para o meu e-mail, tá? Todas as respostas que não foram claras, porque a gente procura ser o mais claro possível em todas as respostas que a gente dá. O que a gente não pode fazer é redigir o trabalho para o aluno. A gente não pode fazer isso, né? Porque se a gente redigir o trabalho para o aluno, deixa de ser do aluno, a redação passa a ser minha. É o meu jeito de escrever, não é o teu jeito de escrever. E isso deixa o aluno desconfortável, porque eu vou estar trocando o que ele está dizendo. Não é correto, né? Eu não posso pegar o texto da Gabriela e dizer assim, não, Gabriela, tu deve escrever desse jeito, porque não é o jeito da Gabriela escrever, vai ser o meu jeito de escrever, né? E além do mais, se o pessoal olhar no livro didático da disciplina, tem todo o passo a passo de como construir o arquivo, o projeto, inclusive com exemplos, desde o assunto que a gente usou como exemplo sustentabilidade, a gente botou lá, assunto sustentabilidade, como construir o tema, como construir o objetivo geral, como construir os objetivos
objetivos específicos. Então, eu peço a gentileza para o Paulo de Torres me mandar um relatório para o meu e-mail, que é luiz.lage@ubra.br, de todas as respostas nos fóruns que não foram claras. E aí eu vou responder uma por uma dessas respostas, né, que não foram claras. Vou olhar, vou analisar e vou responder uma por uma delas, né? Porque, assim, ó, a gente tem, eu tenho 7 turmas de TCC, né? Com cada turma tem 50 alunos, são em torno de 350 alunos, assim, ó. E eu, de todos os 350 alunos, eu acredito que nem 10% teve dificuldade em desenvolver o trabalho. Foi para as gurias que estão acompanhando desde do início do ano passado, a gente conseguiu minimizar, ou não é verdade? A gente minimizou pra caramba a demanda com a publicação do material didático. Se vocês estão acompanhando, baixou muito. Sim, as notas foram ótimas, entendeu? Então, quer dizer, dos 350 alunos que a gente tem, no meu caso, né, eu fiquei muito feliz de ver o resultado que o material didático, e as videoconferências, e as aulas virtuais, as videoaulas, quer dizer, a gente está com todo um processo. E eu quero muito que o Paulo de Torres me mande esse material, que é para a gente poder melhorar ainda mais, né, para a gente poder qualificar ainda mais as nossas respostas. É louise.lage@ubra.br, é o meu e-mail. Põe aí para nós, Carol, por favor. Tá? Bom, podemos ir para o capítulo da metodologia? Tem uma pergunta. Oi. Quantas linhas? Não existe número de linhas nem número de páginas, gente. O que existe são a consistência e a coerência da construção dos objetivos específicos conceituais que vão virar subcapítulos do teu referencial teórico. O artigo todo ele, fica em torno de 22 páginas, mais ou menos. Tá? Todo o artigo científico. A nossa parte, mas a parte da professora Rosângela lá na próxima disciplina. Em torno de 22 páginas. Mas não existe dizer é 5, é 10, é 15. Depende, por isso que eu não posso escrever o trabalho para vocês. De repente tu é mais prolixa, fala mais, tem mais necessidade de escrever, e a Gabriela é mais sucinta, consegue ter um poder de coesão maior, mais objetiva, e consegue trabalhar em menos páginas. Então eu não posso determinar, porque daí ficaria xarope, entende? Ficaria ruim. Mas eu não consigo escrever em 5, mas ela não consegue escrever em 10. Então é livre. Mas o trabalho todo, juntando a nossa parte e a parte da professora Rosângela, lá de DCC, em torno de 22 páginas, tá? Formatado dentro das normas lá no final, no texto final, lá na próxima disciplina, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido, tá? O importante é que tenha consistência. Só para agregar, lembrem-se que, então, no capítulo do referencial teórico, no mínimo 3 bibliografias, de preferência recentes, né, de 5 anos para cá, certo? E usem essas bibliografias como se fossem uma conversa, como se vocês estivessem conversando com os autores, né? O marketing é um conceito que foi criado, vamos supor que eu queira falar sobre a história do marketing, né? Em 1900 e tal, pelo ator Philip Kotler. Kotler define marketing como sendo, abre aspas, né? Então eu estou conversando com os autores. Essa é a construção. É um texto corrido, separado em subcapítulos, conforme os objetivos específicos conceituais, mas ele é um texto corrido. Eu não posso terminar com uma citação recuada, por exemplo. Eu não posso iniciar com uma citação recuada, por exemplo, porque isso foge às normas da BNT. Beleza? Ok? Para o capítulo da metodologia, então, tá? O capítulo da metodologia é onde a gente vai determinar o passo a passo da nossa pesquisa. Ele vai ser trabalhado também a partir de 3 bibliografias, no mínimo, que estão em PDF disponíveis lá na plataforma de vocês, tá? A gente tem 5, né? Lá. 5 livros que tratam sobre metodologia científica, tá? E nesse capítulo da metodologia, vocês vão ter que seguir um roteirinho, tá? Com subcapítulos, que nem o referencial teórico lá. Só que não é dos objetivos que vocês vão tirar. A gente publicou, tem no livro, tem na aula virtual, tem na estrutura do template lá que a gente postou, tem na videoaula, tá? Tá tudo lá. Então é um roteiro. Tem um roteiro.
Esse roteiro, ele vai mostrar o quê? Quem é a tua pesquisa, como ela se comporta metodologicamente, tá? Então, assim, o capítulo da metodologia, ele vai mostrar como que tu vai desenvolver a tua pesquisa passo a passo, sob o ponto de vista do método. Que método eu vou usar? Né? Que jeito eu vou fazer? Certo? Ok? O método científico, né, ele classifica a pesquisa. Então, ele vai ter uma série de classificações. Ele pode classificar a pesquisa, por exemplo, como a partir do instrumento de coleta de dados. Ele pode classificar a pesquisa a partir do tipo de estudo. Ele pode classificar a pesquisa a partir do tipo de pesquisa, se é qualitativa, se é quantitativa. Né? Então, a metodologia, ela vai dizer para mim e para todo mundo qual é o meu quadrado. Tipo assim. Né? Se o meu quadrado ele tem canto arredondado, se ele tem canto quadrado, né? Se ele é um quadrado meio tridimensional, se ele é um quadrado bidimensional, enfim, vai me dizer como que eu desenvolvi a minha pesquisa. Beleza? O que o pessoal de Novo Hamburgo está falando? Ah, tá. Então, assim, ó, no capítulo da metodologia, tá? A Cris trouxe aqui o nosso livro didático, né, Cris? Começa no capítulo... É o capítulo 5, né? É o capítulo 5. Tá. O capítulo 5 do livro é o capítulo que vai tratar da metodologia, tá? Então, eu preciso desenvolver esse meu capítulo com subtítulos. Eu preciso definir que tipo de pesquisa eu vou fazer. Se ela é uma pesquisa experimental ou não experimental. Lá no livro, na página 42... está escrito lá o que é uma pesquisa experimental e o que é uma pesquisa não experimental. Inclusive... 40? 70, tá. Desculpa, é que a gente está com a primeira versão, página 70, tá. E aí vai estar lá escrito o que é experimental e o que é não experimental e vai estar dizendo em quais áreas essas pesquisas devem ser aplicadas. Se vocês observarem, está escrito assim, ó. A pesquisa não experimental é mais utilizada nas áreas das ciências humanas e consiste no estudo de fenômenos sem a intervenção sistemática do pesquisador. A nossa área das ciências humanas? Não, né? Então eu posso usar pesquisa não experimental? Não, né, gente? Certo? Então eu vou por eliminação, né? Por isso estão todos os conceitos ali, tá? Depois a gente pode classificar a pesquisa, e todas essas classificações têm que estar lá. Então, eu vou fazer uma pesquisa experimental, né? Vou fazer uma pesquisa experimental descritiva, ou experimental exploratória, ou experimental explicativa. Quer dizer, eu vou classificar a minha pesquisa de cabo a rabo, tá? Quanto à tipologia, quanto à construção do objeto de pesquisa, vou classificar quanto ao instrumento de coleta de dados, então eu tenho que botar todas essas classificações lá, ok? E tem que fundamentar de acordo com as bibliografias que tratam de metodologia científica que estão em PDF disponíveis na plataforma para vocês, tá? Professora, mas eu posso usar um outro livro de metodologia que não está na plataforma? Claro! Desde que seja atualizado, desde que seja novo, desde que esteja tranquilo. Tem a Pearson, que tem bastante livro sobre isso. Então, claro que sim, né? A gente só colocou esses 5 lá para o pessoal ter facilidade, né? Para ter facilidade de acesso, tá? Então, o parágrafo introdutório, tá? É um parágrafo que você vai fazer a introdução do teu capítulo, tá? Depende do que você vai dizer no teu capítulo, né? Então, o que é? Por exemplo, no capítulo da metodologia, eu vou dizer assim, o objetivo dessa pesquisa, e uma coisa muito importante, e isso está no material didático também, é a escolha do verbo que vai nortear o teu objetivo geral. Se eu coloco entender, eu tenho um tipo de pesquisa. Se eu coloco analisar, eu tenho outro. Se eu coloco descrever, automaticamente eu já estou fazendo uma pesquisa descritiva. Então, eu já tenho outro tipo de pesquisa. Todo o trabalho é amarrado. Então, vamos supor que eu coloque lá, descrever as estratégias de marketing digital aplicadas ao setor calçadista da empresa X em Novo Hamburgo. Então, a minha pesquisa vai ser experimental, não é isso? E descritiva, porque eu já coloquei descrever no verbo, né? Então, ela vai ser descritiva, certo? Então, eu tenho que ligar uma coisa com a outra. O que é importante nesse sentido? Então, no parágrafo introdutório do capítulo da metodologia, eu dizer,
este capítulo da metodologia vai falar sobre a pesquisa que tem como objetivo tal coisa, né? E vai passar por esses passos. É um parágrafo apresentando o capítulo, como diz o nome, introduzindo o capítulo da metodologia. Por que a gente pede um parágrafo introdutório? A gente pede um parágrafo introdutório na metodologia e no referencial teórico. Por quê? Porque é a forma correta, pelas normas da ABNT e pelos trabalhos científicos, de se abrir um capítulo. É assim que se abre um capítulo, né? Então, quando eu vou redigir um referencial teórico, eu tenho que abrir o capítulo dizendo o que está rolando ali naquele capítulo, certo? Então, no referencial teórico, eu faço um capítulo pequeno, um parágrafo pequeno dizendo, nesse capítulo, aqui no referencial teórico, veremos o conceito de marketing, para tal, utilizaremos os autores fulano, beltrano, não sei o que lá, não sei o que lá. Subcapítulo 1, o que é marketing? Subcapítulo 2, o que é, né, a estratégia, entendeu? E assim vai indo, certo? Ok? Na metodologia, a mesma coisa. Tá? Bom, então, é importante a gente classificar a pesquisa em relação a tudo isso. 2 pontos importantes em relação à pesquisa, à metodologia científica. A pesquisa, automaticamente, de vocês, ela já é bibliográfica e já é documental. Isso tem que ser acrescentado também lá. Por quê? Ela é bibliográfica porque vocês desenvolveram um referencial teórico, usando bibliografias, correto? Por isso que o capítulo da metodologia vem depois do referencial teórico, né? E ela é documental porque vocês fizeram a justificativa, não fizeram? E na justificativa vocês não buscaram documentos, sites, etc. Então, automaticamente já é bibliográfica e documental, tá? Então, ela é bibliográfica, documental, exploratória, descritiva, certo? Eu tenho que classificar todas as etapas da pesquisa sob todos os ângulos. Outro aspecto que eu queria falar que é super importante é saber definir se a pesquisa é qualitativa ou quantitativa, tá? O que é uma pesquisa qualitativa? Uma pesquisa qualitativa é aquela que eu trabalho em profundidade, com entrevistas, com perguntas abertas, né? É uma pesquisa que trabalha com um grupo pequeno de pessoas. Então, por exemplo, se eu vou entrevistar os clientes internos da minha empresa, e a minha empresa tem 20 funcionários, né? Eu consigo fazer uma entrevista com 20 funcionários, não consigo? Claro que eu consigo. É a minha empresa, a empresa que eu trabalho, eu conheço todo mundo, eu posso sentar com cada um e entrevistar. Então, eu posso trabalhar com uma pesquisa qualitativa. Porque eu posso fazer uma entrevista, ser estruturada, com as perguntinhas iguais para todo mundo, ou semi-estruturada, né? Que é um roteiro que a gente escreve e vai perguntando para as pessoas, vai, né? Beleza. Mas, se eu tenho, por exemplo, como tem um trabalho de uma aluna que pretende verificar a compreensão do marketing a partir dos alunos da UBRA, né, do curso de administração da UBRA, ela não tem como fazer pesquisa qualitativa, tem? Ela vai conseguir entrevistar 5.000 alunos em todas as UBRA? Não dá, né? Então, ela vai ter que usar a quantitativa. O que é a pesquisa quantitativa? A pesquisa quantitativa, ela é estatística, ela é numérica, né? É com questionário fechado daí, né? Onde eu vou contabilizar cada uma das respostas lá, que é o que vocês vão fazer na outra disciplina. Aqui vocês vão só escrever como é que vão fazer. Lá é que vocês vão fazer, tá? Ninguém é para fazer pesquisa de campo. A pesquisa de campo é feita em TCC. Aqui a gente só monta a estrutura teórica, certo? E a estrutura teórica é o que a gente fez na primeira avaliação, mais o referencial teórico, mais o capítulo da metodologia. Beleza? Ninguém precisa aplicar a pesquisa de campo agora. A gente só vai definir como que ela vai rolar no semestre que vem. Isso. Por que é importante escolher entre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa? Porque a gente vai ter que apresentar os instrumentos de coleta de dados. Qual é que vai ser o meu roteiro de entrevista ou qual é que vai ser o meu questionário, ou o meu formulário, enfim. Beleza? Tá. Uma coisa importante, se a gente vai trabalhar ou tanto com pesquisa qualitativa quanto pesquisa quantitativa, a gente tem que mostrar lá no capítulo da metodologia aquilo que a gente chama de plano amostral. O que é o plano amostral? Né? O plano amostral é o meu planejamento em relação ao meu universo, à minha população e à minha amostra. Certo? Eu tenho que justificar se eu vou fazer uma pesquisa qualitativa, por que eu vou fazer ela qualitativa, quantas pessoas eu vou entrevistar e que tipo de amostra ela é.
Se eu vou fazer uma pesquisa quantitativa, eu tenho que fazer lá a minha regra estatística, escolher que tipo de amostra eu vou utilizar. Se é aleatória simples, se é não aleatória, enfim, se é aleatória composta, enfim, tem vários tipos de amostragem. E eu tenho que escrever sobre isso. Eu vou fazer uma pesquisa quantitativa, o meu universo são os alunos de administração de todas as UBRAs espalhadas aqui pelo Brasil, a minha população são as UBRAs do Rio Grande do Sul, e a minha amostra é a UBRA Gravataí, certo? E eu tenho que justificar estatisticamente isso. Agora, eu não posso fazer uma pesquisa só com a UBRA Gravataí, porque a UBRA Gravataí não é representativa do universo de todas as UBRAs. Pelo certo, eu teria que pegar um pouquinho de cada uma, para poder ter uma amostra representativa. Vamos supor aqui na sala, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mulheres e 2 homens, certo? Se eu fosse fazer uma entrevista quantitativa aqui, eu posso trabalhar de 2 maneiras. Ou escolhendo pelo percentual de indivíduos, 10% de 10, quanto que é? 20% então, 2, né? 2. E aí eu vou pegar um cara e uma guria. Vocês entenderam? Por quê? Porque daí fica representativo da amostra. Eu não posso pegar só 2 gurias ou só 2 caras. Eu tenho que pegar um cara e uma guria, porque a minha amostra é composta de homens e mulheres, ainda que os homens estejam em menor número. Certo? Então, esse cuidado eu tenho que ter. Por isso é que eu tenho que saber como redigir o meu plano amostral. Justificando. Professora, mas eu quero, só para concluir, Cris, já te deixo para falar. Mas eu quero fazer aleatória. O que é aleatória? Eu vou parar lá na frente do elevador ou da escada e cada um, eu não quero saber de onde é, quem é, se é funcionário, professor, não interessa. Para o objetivo da minha pesquisa, não interessa. Né? Por isso eu tenho que ter meu objetivo geral muito bem estruturado. Para o objetivo da minha pesquisa, não interessa quem é. Interessa que é da comunidade luterana. E aí eu vou distribuir, vou aplicar o questionário em cada um que vai passar. Aí eu tenho uma amostra aleatória simples. Eu vou pegar aleatoriamente pelo número de pessoas circulantes dentro do prédio 11, do prédio 16, do prédio 15, enfim, de todos os prédios aqui da UBRA. Vocês entenderam? Tá? Então é assim que a gente formula o plano amostral. Cris? Só observar que esse momento da descrição da metodologia é muito importante, fazer uma coisa coerente com o que vocês vão conseguir aplicar mais tarde, né? Porque tudo que tu colocar ali, como tu vai colocar, como tu vai fazer, é a tua pesquisa que tu vai ter que executar ela no próximo semestre. Então, já pensem, para não ter 2 trabalhos de pensar agora e depois ter que pensar de novo, como é que vocês vão... Se isso que eu estou colocando aqui, se esse tipo de pesquisa, se esse questionário, se esse universo, se essa amostra, realmente eu vou conseguir atingir e aplicar ela, porque eu vou ter que aplicar ela lá no próximo semestre. Muito boa essa colocação da professora Cris, porque assim, por isso a gente é chato na questão da delimitação. Delimitem, 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 delimitem. Por quê? Porque se você não delimitar bem, o teu universo fica tão grande que tu não consegue depois fazer a pesquisa. Então a gente faz, beleza. Tu quer estudar marketing digital como importância para empresas, mas você vai conseguir estudar em todas as empresas de todos os portes, de todos os países do mundo, de todos os setores e ramos? Não existe essa possibilidade. É inviável, tu não consegue fazer isso, né? Então, tu tem que delimitar. Não, eu quero estudar as pequenas e microempresas da grande Porto Alegre. Ok, de que setor? Do setor calçadista, do setor alimentício, não sei o que, beleza. Mas é de varejo ou é de atacado? Né? Então, delimitem. Quanto mais delimitado for, mais fácil fica determinar o plano amostral. Por isso é que o trabalho é todo amarrado. Né? Se a delimitação não está correta, lá a pesquisa de campo não vai rolar. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Beleza? Então tá. O que mais que a gente tem importante para falar? Legal, é importante a gente falar no roteirinho, Cris. Aquele roteirinho com os itens que cabem, que vão ter que ser colocados lá na pesquisa. A gente tem alguns itens importantes que são esse aí. Então tá lá.
O ponto 5.3, tá? Construindo o capítulo da metodologia. Primeiro, o texto introdutório, que a gente já explicou ali o que é. Depois a gente tem o tipo de estudo, se ele é indutivo, dedutivo. Depois a gente tem o tipo de pesquisa que será realizada quanto à tipologia, se é experimental ou não experimental, a gente falou sobre isso também, né? Depois o tipo de pesquisa que será realizada em relação ao objeto de pesquisa, se ela é descritiva, se ela é exploratória. Depois a gente tem ainda lá o tipo de pesquisa quanto ao instrumento, se ela é qualitativa, se ela é bibliográfica, se ela é documental, se ela é qualitativa, se ela é quantitativa. De cara, vocês já sabem que ela é bibliográfica e documental, isso já é óbvio. Agora vocês vão ter que definir se ela é qualitativa ou quantitativa, certo? Depois, qual o instrumento ou a técnica de coleta de dados que vocês vão usar, se é questionário, se é entrevista, enfim, né? O tipo de análise de dados que vocês vão fazer, se ela é uma análise estatística. A análise estatística ela é simplesmente e unicamente ligada à pesquisa quantitativa, tá? Na pesquisa qualitativa, a gente faz análise de texto ou análise de conteúdo, tá? Isso também está explicado lá no livro, certo? Porque como são perguntas abertas, as pessoas vão falar, vão conversar, você vai gravar, isso é gravado, depois como se diz, tirado do gravador, é transcrito, né? Para o papel, entra como anexo lá no final, se for uma monografia, se for um artigo científico, não necessariamente, mas você tem que guardar a documentação, que é uma documentação comprobatória daquilo que tu está dizendo. E aí, na análise de conteúdo, ou na análise de texto, você vai ter que fazer as categorizações para poder analisar, tá? Depois você tem que colocar o plano amostral, tem que fazer o plano amostral, né? O pessoal não faz o plano amostral, sem plano amostral, gente, não rola a metodologia, tá? Mesmo que seja uma pesquisa qualitativa, eu tenho que justificar o meu plano amostral. Ah, professora, mas se eu estiver fazendo uma revisão conceitual, eu tenho pesquisa de campo? Não, né, gente? Se é uma revisão conceitual, eu não tenho pesquisa de campo. Se eu não tenho pesquisa de campo, eu não tenho metodologia? Tenho. Eu tenho que escrever no capítulo de metodologia. Estou fazendo uma pesquisa bibliográfica baseada nos autores X, Y, Z e justificar por que eu escolhi esses caras. Né? E dizer se ela é uma pesquisa descritiva, se ela é uma pesquisa indutiva, se ela é uma... Eu tenho que fazer todas as classificações. A única coisa que eu não vou ter é a pesquisa de campo, ou seja, se ela é qualitativa ou quantitativa. E se ela não é nem qualitativa nem quantitativa, automaticamente eu não tenho um plano amostral, porque eu não preciso criar instrumento de coleta de dados, eu não preciso criar roteiro de entrevista, não preciso criar questionário, nem nada disso. Tá? Bom, eu preciso então fazer o plano amostral, que também está ali no livro, né? E outra coisa, gente, eu preciso dizer como que vai ser a minha análise dos dados. Que jeito eu vou fazer a minha análise dos dados, né? Se ela vai ser uma análise estatística, utilizar gráficos em pizza ou coluna. Professora, como é que eu sei se é gráfico em pizza ou gráfico coluna? Olha, se é uma pesquisa comparativa, é gráfico coluna. Eu tenho que fazer as colunas para comparar uma coisa com a outra. Né? Se ela é uma pesquisa de crescimento, é em curva, é aqueles gráficos de curva, porque eu tenho que saber. Né? Agora, se é uma pesquisa, por exemplo, de aferição, quantos fumam e quantos não fumam, eu vou usar o quê? A pizza, né? Porque daí eu vou mostrar ali os percentuais de quem está ou quem não está dentro da história, correto? E por fim, gente, o que é muito importante, tá? Também é o cronograma da pesquisa. O cronograma da pesquisa ele vai envolver o que vocês estão fazendo em pesquisa de administração, na nossa disciplina, e a previsão de como vocês vão fazer na próxima disciplina os próximos trabalhos, tá? Por isso, a gente publicou o livro inteiro. Lá, vocês têm o livro todo, com as duas disciplinas, que é para saber o que espera, porque no cronograma, vocês já vão marcar lá, mês, na coluna mês, né, as atividades... desenvolvimento do tema, desenvolvimento da delimitação, e aí vai chegar lá embaixo, tabulação, análise de dados, que é da outra disciplina, vocês já vão prever lá, 2017, 2, né, e vão colocar agosto, setembro, outubro, novembro, e vão botar lá os quadradinhos, tá? Tem exemplo no livro também, como é que se monta cronograma. Olha, assim, ó, todo o passo a passo da metodologia, gente, está descrito lá no livro, tá? Para a gente botar um trabalho do semestre passado, a gente precisa entrar em contato com os autores. Porque vocês sabem que publicar coisas dos outros sem autorização é plágio, isso é crime,
né? Por isso que a gente é tão rígido nas normas da ABNT, para que vocês não, nem de sombra, né, tenham esse medo ou essa possibilidade de estar incorrendo por não saberem em algum tipo de erro nesse sentido, né? Então a gente evita muito de publicar trabalho de outros semestres sem autorização dos autores. A gente pode tentar entrar em contato com os alunos do semestre passado. Se eles nos autorizarem, a gente vai publicar. Mas assim, ó, a minha sugestão, que a gente está chegando ao fim já da nossa teleconferência, videoconferência, a minha sugestão é que vocês façam uma coisa de cada vez, tá? Então assim, ó, peguem agora, quando saírem daqui, hoje, amanhã, comecem a estruturar o referencial teórico. Uma dica que eu dou sempre para os meus alunos é que a gente pegue cada bibliografia que a gente vai utilizar de acordo com os objetivos específicos conceituais e dos autores que eu tenho mais tranquilidade para trabalhar, que eu já estudei na faculdade, que eu já vi e tal, né? E faça aquilo que a gente chama de fichas bibliográficas, né? O que são as fichas bibliográficas? São aquelas fichas onde eu coloco em cima a bibliografia, sobrenome do autor, nome do autor, título do livro, que nem manda as normas da BNT, né? E aí vai colocando página 5, a citação do autor, página 10, outra citação do autor, página 20, outra citação do autor. Porque daí quando eu for escrever o texto, depois que eu li todas as bibliografias, se eu quiser citar diretamente, já está ali. Se eu quiser citar indiretamente, já está ali também. E eu já sei a página. Então, fica super bem organizado. Então, primeiro a gente faz a leitura das bibliografias, monta as fichas bibliográficas, né? Depois que a gente montar as fichas bibliográficas de todas as bibliografias que eu vou utilizar, aí sim eu começo a escrever o texto. Isso facilita pra caramba na hora de redigir o referencial teórico. Então, a minha proposta para vocês é essa, né? Comecem agora a ler, tá? Ler. Pintou dúvida sobre a ficha bibliográfica, a gente responde lá no fórum, né? Pintou dúvida sobre a construção do referencial teórico, a gente responde lá no fórum, né? Pintou dúvida sobre as citações, a gente responde lá no fórum também, tá? Então, assim, ó, eu peço, assim, né, que vocês comecem por partes, que nem dizia Jack, né? Primeiro o capítulo do referencial teórico, depois que tiver fechado o capítulo do referencial teórico, aí a gente começa a estruturar a metodologia, tá? Só que se organizem no tempo, né? A primeira postagem se encerra que dia, Carol? Da segunda tarefa? 30/5. A primeira postagem se encerra. A primeira postagem, 30/5. Isso. E então, quer dizer, a gente tem ainda um tempo legal para começar a escrever, tá? É necessário leitura, né? Então, é bom que a gente comece agora já a ler essas coisas, né? Para poder montar direitinho e ir postando lá no fórum e a gente ir respondendo, tá? Mais alguma dúvida, people? Bom, essa videoconferência vai ficar disponível, né? Vocês vão colocar o link lá na NetAula, não é isso? Para o pessoal poder acessar. A gente está à disposição de todos vocês, né? Nos incomodem bastante no fórum, né? Porque ali é o local. Gente, assim, outra coisa. A gente centralizou as respostas no fórum justamente para ficar disponível, né? Para todo mundo as dúvidas. Porque às vezes tu tem uma dúvida que é a mesma que a dela. Então eu respondo para ti, ela lê a tua resposta, né? Sana a dúvida dela. Então isso agiliza pra caramba o trabalho, tá? A gente não responde dúvida por e-mail, tá, people? A gente não responde dúvida por e-mail, tá? Então, eu peço a gentileza que o pessoal concentre lá no fórum de dúvidas, tá bom? Quer acrescentar mais alguma coisa, Cris? Carol? Boa noite, então. Boa noite, pessoal. Usem o fórum de dúvidas, estaremos lá. Carolzinha? Boa noite, pessoal. Um bom trabalho para todos. Qualquer coisa, prendem um grito lá que a gente vai estar sempre lá para ajudar vocês, tá? Uma boa noite a todos. Quero agradecer, então, o pessoal lá que está elogiando aí a videoconferência. Eu agradeço. Pena que a gente não tem tanto tempo assim, né? Mas a nossa aula é online. Na verdade, a gente está quebrando protocolo em fazer videoconferência. Mas o nosso objetivo aqui é realmente ajudar o pessoal, né? Não é ferrar ninguém, nem sacanear. É ajudar, né? Então, a gente resolveu fazer essas duas videoconferências justamente para poder ajudar mais ainda, né? O pessoal. E a gente está à disposição, tá, pessoal? Muito obrigada, tá?